Alô, sou o Fernando Moura, editor da revista Set. Voltamos, Set TV no Set Expo 2025, parceria Set TV Unesp, último dia de feira. Vamos falar agora de coisas interessantes. Vamos falar de transmídia, vamos falar de storytelling. E trouxe aqui Rodrigo Arnoux. Obrigado, cara, por estar aqui. Você vai chamar de cara, porque você para mim é o cara. Você foi um dos primeiros a falar em transmídia, em estruturas e demais. Olha, eu vou tirar aqui, olha o que tem aqui. Que feio. Que ficou. Deixei um copinho de água, diretor, desculpa. Você falou de transmídia, você falou de storytelling, e estávamos falando de 2012, 2013. E a gente conversava sobre aquilo, Rodrigo, e parecia que a gente era louco, né? E agora, tudo faz parte do storytelling. Como você está? Obrigado por vir. São várias transições que os criativos enfrentam. E o storytelling em 2012 passou por essa transição do cinema para a publicidade, né? Então, a gente, como criativo, né, na área de tecnologia, e eu fiz uma transição para a economia criativa, né? Vindo, né, de um curso de engenharia da computação, de um mestrado em ciências, inteligência artificial na USP, na Poli, em 2009, né? Mexendo com algoritmos estatísticos sofisticados, né? Filtro de Kalman para rastreamento de jogador de futebol, e de repente virei um líder de um grupo de criativos de storytelling, de transmídia, chegou a 20 mil membros, toda a nossa comunidade, que, né, fundamos uma associação, o Era Transmídia. Durante muitos anos organizamos encontros, reuniões, viajamos o Brasil todo, escrevemos livros, artigos, né? Nossa produção autoral até hoje é referência na academia, na publicidade. Fomos para Cannes, né? Estivemos lá no maior festival da publicidade do mundo. E hoje o storytelling ele está novamente em transição. O marketing digital, recentemente, né, através de alguns players, né, de storytelling, estão trazendo as narrativas transmídia para dentro do marketing digital, para os lançamentos digitais de cursos online, eventos. Né, após a pandemia, realizar eventos como esse grande Set Expo, que eu quero fazer aqui um parênteses, está maravilhoso, espetacular. Eu frequento isso há 30 anos, né? Parece que eu tenho 30 anos, eu tenho 47 e eu vim aqui pela primeira vez com 17 anos de idade e também para Las Vegas, na NAB, aos 17 anos. Então eu frequento esse ambiente há 30 anos e ver hoje o Set Expo com a qualidade de conteúdo, técnica, né? As tecnologias nos estandes, né? Disposição. E temos aqui tudo que um criativo precisa. E os criativos estão distantes ainda do mundo de tecnologia. Mas, Rodrigo, desculpa que te interrompa. Acho que você falou é muito importante. Porque esta feira era uma feira para engenheiros. Era. Essa a palavra era. E você agora fala que o criativo tem tudo o que precisa. Então, ela é uma feira convergente, assim, para todo mundo? O Set Expo é uma feira transmídia. Você tem aqui streaming, luz, iluminação, você tem aqui equipamentos que permitem com que os criativos, né, o Flow Podcast tinha que estar aqui, comprando as mais novas tecnologias, né, seja da China, dos Estados Unidos, da Europa, tem empresas aqui da Estônia vendendo tecnologia, e também roteiristas. Hoje, né, encontro roteiristas de cinema participando, né, ghostwriters, quem trabalha com comunicação corporativa. Então, assim, é uma feira que ela traz essa visão 360, né, para startups. Porque que empresa hoje que não precisa de uma produção audiovisual? Que empresa hoje que não precisa de um conteúdo de vídeo no Instagram, nas suas redes sociais? E que profissional, que pessoa hoje que não é um influencer? Quem não é hoje celebridade influencer, que não está ensinando alguém no digital, vai morrer sem deixar um legado. E eu duvido que essa pessoa vai escrever um livro, mas ela pode deixar um vídeo no YouTube, como nós estamos fazendo aqui. Se eu morrer, eu tiver um infarto saindo daqui, esse meu vídeo aqui vai viralizar.
Agora, se eu escrever um livro hoje, como eu trabalhei 4 anos no grupo Companhia das Letras, que é um dos maiores grupos do Brasil, e somos, o nosso sócio majoritário lá era a Bertelsmann, né, a Penguin Random House, que é um dos maiores do mundo. E livro é uma forma de você deixar o seu legado. Quando morre um autor lá da empresa, né, a gente vende muito livro, né? Quando tem uma data de efemérides, não por causa da morte dele em comemoração, mas não, porque as pessoas ficam curiosas para saber o que aquela pessoa deixou. Se você não escreve livro, se você não deixa um vídeo, se você não passa o seu conteúdo, e você vai precisar de tecnologia, que tem aqui no evento, a Disneylândia, né? Você consegue deixar o seu legado aqui. Mas, Rodrigo, pensando na transmídia e na estrutura, eu acho que temos 2 conceitos de transmídia. Uma discussão que a gente tem lá, num trevo na Argentina que eu discuto com os professores. Eu entendo transmídia como um conceito que é multiplataforma, mas por outro lado que tem a ver, para mim, muito mais com storytelling ligado à tecnologia. Você vai por que lugar? É porque, para você fazer transmídia, imagina um quebra-cabeça. E se você pegar a Jornada do Herói, que é um conceito que vem do cinema, de Joseph Campbell, de 1949, os filmes da Marvel, né, as trilogias de um monte de livros são baseados nessa jornada. E muitos comerciais da TV, do rádio, né, e na internet estão baseados em Joseph Campbell, na Jornada do Herói. Hoje, para você fazer transmídia, espalhar o seu conteúdo no Instagram, na televisão, no rádio, uma peça de teatro, um caminhão de som na rua, camisetas, canecas, a loja da 7 aqui que tem uma linha enorme de produtos. Você precisa do storytelling. Por que eu vou comprar alguma coisa na loja da 7? Eu só vou comprar se eu precisar. Se não tiver copo pelo estande, se não tiver mochila aqui, eu tiver que carregar muitos brindes, eu vou precisar ir lá comprar uma mochila. Isso é o storytelling. Se ninguém contar um storytelling, tem uma mochila da 7 para comprar, para quem tem muitos brindes, é mais legal para você, em vez de sair com um monte de sacolas penduradas, você vende a mochila. Então, um quebra-cabeça de um produto seu, quando você espalha eles por mídia, você precisa contar histórias que gerem curiosidade, gatilhos mentais, programação neurolinguística. Você tem que trazer escassez. Tem mais de 50 gatilhos no marketing digital que faz as pessoas comprarem produtos. Eu fiz recentemente um curso, Mapa da Escala, é uma imersão dos segredos da audiência. Foi o maior investimento que eu fiz, né, pessoal meu, em investimento em grana, né, para entrar numa imersão dessas, que são caríssimas. E eu tive essa oportunidade recentemente, e eu aprendi lá a quantidade de gatilhos mentais que você pode utilizar para enriquecer o storytelling e espalhar essas mídias. Outra coisa que queria falar com você é sobre tudo isso que está aqui. Muitos prêmios, muitas estruturas, muitas ideias, mas para mim a mais marcante de todas é a que você tem mais perto, que é a do SET Startup. Porque a SET tem umas coisas interessantes que, quando quase ninguém falava de startup, a SET já estava discutindo essa questão. E você estava lá, não me lembro. Este é startup de 2017. Porque hoje o termo startup está instalado, todo mundo sabe. Mas há 8 anos atrás não era assim tão claro, né? Me conta essa história. Aqui é a Choicely, né? Que eu fui presidente da Choicely no Brasil, para a América Latina, né? E estive na Finlândia e eu trouxe o Caius, que era o presidente global, para a SET Expo. Palestrou com a gente aqui. Junto com outras 10 startups. E conseguimos criar, né, e foi muito importante naquele momento a SET trazer esses ambientes de inovação. Começou com a Lindália, né, depois com a Fernandinha Nogueira, depois com o Mackenzie. E foi brilhante a quantidade de parcerias que a gente trazia para as startups, com todas as Big Techs. Foi a primeira vez que eu vi na SET Google, Amazon, Microsoft, fornecendo as soluções deles para as startups de graça. Todo o pacote para startups, que só no Vale do Silício tem isso, só no Bradesco, no Inovabra, só na Cubo
E a SET Expo oferecia isso para quem eram as startups escolhidas. E aqui, as startups competindo de igual para igual com os gigantes aí do broadcast, né, do audiovisual. Então, era muito... A SET, se um dia acabar a SET, ela deixou um legado com a nova geração, porque uma dessas startups hoje, por exemplo, está nos Estados Unidos, né? Valendo bilhões aí de reais, unicórnio, né? Que é o Douglas, da Stay Film, que esteve aqui na primeira. Outra delas, o Márcio Blois, hoje é presidente do iFood, né? Ele teve relacionamentos com a gente em eventos que ajudaram a construir hoje a startup, e é o presidente de hoje do iFood, da Movile, né? É o maior brasileiro, foi premiado agora na ONU como uma das pessoas mais influentes. E a área nossa de startup, a gente tem que valorizar os nossos brasileiros que criam. Se me permite só fazer um parênteses? Mas deixa eu ver aqui, deixa lá. Tecnologia, novas mídias. O que discutíamos as novas mídias? Cuidado aí que cai. Desmonta aí. Esse prêmio aqui, ó, se der para mostrar, foi um dos prêmios mais importantes da minha carreira lá na Globo, né? Porque ele é de novas mídias aqui na SET. Nós recebemos um prêmio pela produção de aplicativos de celular para TV, que era o Brasileirão. Então aqui nós ganhamos um prêmio pelo desenvolvimento do aplicativo do Brasileirão nas plataformas iOS, Android. Isso foi em 2010, 2011. Acho que foi 2011 esse prêmio, porque nós começamos em 2010. E agora a TV virou um aplicativo, né? Então a SET já está na área de aplicativos há 15 anos. A SET já tem bandeiras em unir a TV com aplicativos antes das Smart TVs. Vamos falar assim, né? Não, eu fico surpreso, porque como que às vezes a gente sente que a vida vai passando e a gente vai perdendo essa relação de tempo e espaço, né? Quero aproveitar aqui e agradecer a produção toda da SET, da Best Way, né, a Luana, ao Paulo Henrique, né, ao Adelede, ao pessoal do Marcelo Nunes, o Dion, que conseguiram um espaço aqui, um stand lá na Arena Experience, uma área de inovação, onde está a Esconderijo Criativo, junto com outras empresas, né, a Workvideo do Carlos Mazzotti, a Soul Lab do Cleveland Albuquerque, a Audacia do Ângelo Marzola, que estamos demonstrando soluções inovadoras de baixo custo que uma afiliada hoje pode implementar. Por exemplo, uma produção de conteúdo conectado com jornalismo, com playout, com baixíssimo custo, com os protocolos das maiores empresas aí de news. Temos soluções de pesquisa e desenvolvimento para afiliadas que podem pagar uma manutenção mensal e ter um laboratório de P&D, por exemplo. Soluções de inteligência artificial hoje. Eu tenho um podcast que chama A Vida é Sobre Dados. Entrevistei aqui a Valderez, que é diretora aqui na SET. Foi a primeira que eu entrevistei. Essa caneca é para ela vir buscar aqui. E ele é todo automatizado. Eu sozinho, eu opero no tablet, corte de câmeras, GC, iluminação, toco vídeo, áudio, toco os streams que vão para o YouTube, mais de 15 canais simultâneos, transmídia, ninguém faz isso, nenhum podcast transmite simultaneamente. Eu mando para todas as plataformas e do convidado. Então, assim, hoje é muito fácil a tecnologia, você precisa ter, novamente, né, a coragem para a disrupção, para você trocar um equipamento mais caro aí na sua emissora e ir para uma solução que tem um custo menor, que às vezes você desconfia de qualidade e robustez, mas hoje a barreira tecnológica está muito curta. O que um chinês lá faz em Shenzhen é o mesmo que é produzido lá em Nova York, né? Então é isso. Eu queria fazer um parênteses de uma... Fala. Esse ano, 1.200 milionários estão saindo do Brasil. 1.200. Porque a gente não valoriza a nossa tecnologia, o nosso povo, a nossa inovação, né? A gente, quando vê alguém, o brasileiro, quando vê alguém prosperando, ele critica, vira hater, torce contra, né? A gente tem muito isso. Eu não sei por que se desenvolveu isso, né? A gente tem que torcer pelos nossos amigos, pelas pessoas que trabalhamos juntos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, né? Então,
deixamos muitas startups ir embora do Brasil. Eu acho que a SET, ela pode levantar essa bandeira de, assim como tem tantos estudantes, como da Unesp, que vêm aqui, que se empolgam aqui, não deixar eles irem embora, né? O dreno de cérebro, como se diz na universidade, né? Não, nada. Última pergunta que eu faço. Que tempo curto, estamos ao vivo. Pensando em tudo que você falava, nós vamos para um storytelling convergente e transmídia, ou nós vamos para a vida é um storytelling? Não, eu acho que nós somos o centro de tudo. É tudo. Né? A gente tem que falar em primeira pessoa. A gente aprendeu que falar em primeira pessoa é vergonhoso, é arrogante. Não. Eu sou brasileiro, eu vivo no Brasil, né? Eu fiz isso, eu ganhei esses prêmios. Se teve mais pessoas, elas precisam falarem isso. Quando você usa o nós, você está com uma síndrome de vira-lata, porque tem que pensar no time, e você está esquecendo da sua identidade. Então quando você pensa no centro de tudo, a gente consegue conectar o storytelling da sua persona, a sua narrativa, se preocupar com a sua marca pessoal, que é o seu branding, e a marca, o anunciante, né, o produtor de conteúdo, ele coloca o telespectador como centro de tudo. Ele sendo o centro de tudo, não em terceira pessoa, vocês, não, é você. E eu faço para você o meu produto. A gente tem a convergência ocorrendo dentro da pessoa, né? Quando você espalha isso, você gasta, é como uma bomba atômica espalhada. Ela não tem efeito, né? Se ela não for, a energia de uma bomba tem que ser concentrada. Então, se você não ativar a sua identidade, qual é a sua ativação da sua identidade, né? Você veio nesse mundo para quê? Né? Para ensinar, para construir um foguete, para fazer um programa de TV, para ter filhos, né? Qual é o seu propósito? E criticar menos os outros do que você acha que os outros têm que fazer. Se preocupe com o que você quer. E o storytelling traz isso, né? As narrativas, storytelling é a tradução de narrativas transmídia, né? Essa que é a brincadeira do... Por isso o joguinho de palavras, se a vida era um storytelling. Sim, e na Argentina, por exemplo, na Espanha, jamais você vai ouvir falar em storytelling. É narrativas ou transmídia. Rodrigo, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço aí, Fernando. Obrigado pela presença. Posso eu te fazer uma pergunta? Claro. Como apresentador, né? Sim. Qual é o futuro da educação com audiovisual nas universidades? Difícil. Eu, como professor de produção audiovisual, posso te dizer que a maior dificuldade que nós temos hoje é fazer entender aos alunos que o processo criativo independe das ferramentas. Ele nasce antes. E você usa ferramentas para criar. Mas não ao contrário. Nós estamos em um mundo no qual os mais novos, eles entendem a ferramenta como a criação e não como a usabilidade. Eu acredito que a ferramenta é uma usabilidade. Sim. E que você a utiliza a seu favor. A tecnologia é perfeita se você usá-la, mas não é a única forma. Então, você tem que criar conteúdos pensando na usabilidade que você vai dar e como vai fazer. E isso acho que é o mais difícil como professor de produção audiovisual explicar isso. Ativar para o aluno saber pensar como processo, né? Usando inteligência artificial, você acha que não é um caminho dos professores se aprimorarem com a IA para poderem se aprimorarem e os alunos virem junto? É complexo, porque eu sou da teoria dos discursos sociais. Eu acredito que os discursos são feitos por outros discursos. A semelhança social é fundamental. Agora, o know-how é fundamental para você entender isso. E você permitir que a máquina pense por você, não. Eu acho que a máquina nos ajuda a pensar. Mas para isso nós temos que ter o suporte para nós pensarmos. Treinamento, né? Nós podemos treinar a máquina, mas a máquina não nos pode treinar. E o que eu sinto é que os mais novos estão sendo treinados pela máquina. Está errado, ele tem que ser treinado por humano, né? Exatamente. E o futuro do audiovisual passa por a criatividade a partir do humano. O humano será a ferramenta
para criar e não ao contrário. Não sei se respondi. Não, respondeu, é isso aí. O treinamento é tudo, né? Hoje, acho que todos os stands aqui têm treinamento do que eles estão mostrando. Todos. Todos. Mas eu acho que o treinamento não é treinar o pronter. Porque para criar o pronter, você tem que ter know-how suficiente para pensar qual vai ser o pronter. Porque senão ficamos aferrados à ferramenta. Exato. Não, muito bom. Parabéns aí. Obrigado, Rodrigo. Sucesso aí. Obrigado aí o convite. Obrigado. Rodrigo Arnoux, sempre um prazer. Storytelling, estrutura. Eu vou falar de outra forma de storytelling. Falamos ontem com o Igor Macaúbas do Globoplay e ele vai explicar algumas experiências imersivas e de produção audiovisual convergente feitas pelo Globoplay nos últimos anos. Vamos lá,